Graça e paz, eu sou o pastor Márcio e eu quero aqui bater um papo teológico acerca do papel da igreja em relação, ou o papel do cristão em relação ao Estado. Existe no conceito evangélico o pensamento que o crente não deve se envolver com política, porque isso é algo do mundo que não tem nada a ver com a realidade. Mas isso não é verdade biblicamente. Nós temos textos bíblicos que nos falam claramente com relação ao papel do cristão com a política. Política no entendimento de que aquilo que é público. E com relação ao Estado, um dos exemplos clássicos disso é Romanos capítulo 13, onde Paulo vai falar que toda autoridade é investida por Deus. É Deus quem coloca os governantes, tudo pertence ao Senhor. E quando nós olhamos nessa perspectiva de que tudo pertence ao Senhor, naturalmente a política e o Estado também pertencem ao Senhor. Nós não podemos separar as coisas. Essa visão pietista, essa visão medieval que a igreja tem, ela não condiz com a verdade. Porque nós não podemos separar por departamentos a vida cristã, entendendo que a realidade ela é departamentalizada. Mas precisamos compreender que a vida cristã envolve tudo na nossa realidade. A questão que nós devemos pensar nesse momento é como que devemos nos relacionar com esta realidade política. Primeira coisa, nós temos que entender que o nosso papel é influenciar a política e influenciar o Estado com a cosmovisão cristã. Ou seja, é a nossa maneira de enxergar a vida a partir da Escritura que deve nos mover a influenciar a sociedade e a cultura, e naturalmente isso vai levar outros a pensarem conforme a Escritura no sentido moral e ético. Nós não podemos deixar de agir como sal e luz no mundo. Nós não podemos deixar de comportar-se conforme a Escritura. Não significa que as pessoas serão convertidas a partir dessa nossa influência. Pode ser que algumas sejam. Mas pelo menos nós vamos imprimir nelas, nas suas consciências, aquilo que a Escritura ensina sobre moral e ética. E os valores morais e éticos do cristianismo vão influenciar naturalmente a sociedade. É isso que nós precisamos fazer. Infelizmente, a igreja não tem servido de exemplo moral e ético para a sociedade, é justamente por isso que ela tem sido pisada pelos homens, conforme Jesus diz que se nós não salgarmos, nós seremos pisados pelos homens, no sentido que não terá nenhum valor para a sociedade e a cultura. Mas qual é o papel da igreja também em relação ao Estado? A igreja não deve se envolver com o Estado. A igreja não deve misturar-se com o Estado. Mas a igreja deve ser a consciência moral do Estado. A igreja precisa influenciá-lo, como eu já disse, sendo sal e luz no mundo. Isso fará com que a igreja cada vez mais possa influenciar o nosso tempo. O que nós temos hoje em relação aos políticos corruptos é puramente um reflexo do que está acontecendo na sociedade. Nós não podemos pensar que isso é algo que ocorre sem que seja fruto ou consequência de uma base que está contaminada. O brasileiro, não todos obviamente, mas grande parte de nós, gosta de tirar vantagem, bular leis, dar um jeitinho brasileiro e coisa desse tipo. E isso naturalmente mostra que, como Jesus disse, que se nós formos fiéis no pouco, nós seremos fiéis no muito. Se somos infiéis no pouco, seremos infiéis no muito. Quando nós somos corruptos no dia a dia, naturalmente seria uma questão de oportunidade para poder ser tão corrupto quanto qualquer político corrupto que nós temos hoje na sociedade e na política. Então nós precisamos mudar a base. E a melhor maneira de se mudar a base é através do Evangelho. E o Evangelho pregado e vivido pela igreja. Então esse é o papel da igreja em relação ao Estado. É cumprir as leis,
dar bom exemplo a todos, para mostrar que o cristianismo ensina exatamente isso. E dentro dessa questão, por último, para nós pensarmos aqui um pouco acerca deste assunto, que a política também é parte da nossa realidade, porque toda a realidade pertence a Deus. O estadista e teólogo Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro na Holanda, disse: na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Não existe nada, nenhum centímetro quadrado, o qual Cristo não seja, não diga: isso é meu. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos exercer a nossa cidadania do reino e cidadania brasileira, a fim de que sejamos úteis para a glória do nosso Deus. Convido você aí para se inscrever no meu canal e divulgar. A intenção é compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos aprendido, para que mais pessoas possam entender o seu papel em relação à política à luz da palavra de Deus. Deus abençoe e que Deus dê um bom dia para todos nós.